Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal, gurizada. Vamos falar sobre a coletiva, os bastidores do Grêmio para a próxima temporada, porque tudo isso está acontecendo. Afinal de contas, não tem nada definido ao que parece, ou melhor, o que está sendo colocado, o que está sendo transparecido, se é que essa palavra realmente exista. Eu quero começar falando com vocês, gurizada, sobre a coletiva do Renato. Porque o Renato, ele começou dizendo que está muito triste com o ano do Grêmio, a temporada do Grêmio. O torcedor não merece isso, o torcedor é grande, é acostumado a ganhar sempre. Sabia que a conta ia chegar, mas me pareceu um Renato mais aliviado, um Renato que inclusive chegou a soltar em determinado ponto da coletiva, graças a Deus o Grêmio não caiu. Um Renato mais leve para falar sobre algumas situações. Sobre a decisão da sua permanência ou não, o Renato disse que essa decisão ficou para amanhã. Amanhã pela manhã haverá uma reunião entre o Renato, o presidente Alberto Guerra, Luiz Wagner Vivian e Antônio Brum. Os três sentarão, conversarão e decidirão o futuro do Grêmio, como vai ser a próxima temporada. Uma grande reformulação precisa ser feita. Eu entendo que inclusive parte de todo o futebol, desde a preparação física, preparação de goleiros, comissão técnica principalmente. Eu acho que o Grêmio precisa respirar novos ares. Precisa entender o que aconteceu em 23 e entender o que aconteceu em 24 para não repetir os mesmos erros em 25. Eu acho que tudo isso passa por uma grande reformulação. O Renato disse que essa decisão ela vai acontecer amanhã nessa conversa com o presidente, uma conversa simples de 3 minutos, onde sentarão e decidirão tudo isso amanhã pela manhã. O Renato elogiou Antônio Brum, disse que é um cara, é um profissional muito bom, um grande vice-presidente, elogiou Luiz Wagner, elogiou o grupo, elogiou o presidente, porque não deixou faltar nada no período da enchente, mas... Sabe, agora, quando eu transmiti aqui as coletivas, a gente fez o pós-jogo, coletiva do Renato, coletiva do presidente, e eu fiz questão de reassistir as duas coletivas para assistir com mais calma, ter uma noção melhor de tudo que foi colocado, pontuado e tudo mais. E eu vou dizer para você, sabe, eu fiquei com uma opinião diferente da primeira vez que eu assisti no ar aqui com vocês. Me pareceu uma coletiva de um Renato em um tom de despedida, mas querendo dizer assim, pô, eu tô aqui, eu quero ficar, sabe? Me parece que essa conversa preliminar do Renato com o presidente Alberto Guerra, ela já aconteceu. Uma conversa de início, ou talvez o Renato teve uma sinalização de uma troca de comando para a próxima temporada, ou ele realmente soube, da procura do presidente Alberto Guerra, ou melhor, não diretamente do presidente, mas de terceiros que o presidente pediu ou conversou para avaliar outros técnicos e sondar situações. Por que isso aconteceu? Quando eu disse na semana passada que o Renato iria queimar a sua mão caso colocasse no fogo pelo presidente não ter ido atrás de outros técnicos, eu não falei brincando, a informação existe. O presidente pode não ter ido no tete-a-tete com outros técnicos, com o Peseiro, com o Tite, com outros, para conversar, mas ele enviou mensageiros, enviou outros empresários, outras pessoas para que sondassem a situação desses treinadores. Então o presidente não fez no cara a cara, como ele mesmo disse depois ali que seria uma falta de respeito com o Renato, mas ele mandou outras pessoas fazer para poder ter uma noção melhor do que seria o 2025. E essa coletiva do Renato, ela me parece ir nessa situação. De um Renato que sabe do futuro, que sabe da decisão a ser tomada, que sabe do que vai ser feito nesta segunda-feira, mas que ainda tem uma ponta de esperança de talvez mudar toda essa caminhada que está por vir aí. O presidente Alberto Guerra, na coletiva, ele não quis falar sobre o seu desejo. Ele foi perguntado diretamente. A gente sabe do desejo do Renato, que é continuar. Mas e o desejo do presidente? É pela permanência do Renato? Não quis falar. Ele não quis falar sobre a permanência do Renato, não. Diz que vão conversar amanhã pela manhã. O desejo do torcedor será levado em consideração, mas que sabem também que o desejo do torcedor muitas vezes é movido pela paixão do momento, que isso se altera muito fácil, que muda muito fácil também. O presidente chegou a dizer, em uma das perguntas, que não importa o tempo que vai demorar para definir a renovação do Renato
ou a contratação de um novo técnico, que possa demorar 1 semana ou 2 semanas, não tem problema nenhum. Mas a ideia é que o Grêmio esteja bem servido e bem convicto das suas decisões. O que me pareceu nesta situação, uma não permanência do Renato. Por que eu digo isso pra vocês? E eu reassistindo, como eu disse, tá? Porque na live, a primeira de cara me pareceu uma coletiva mais na ideia de renovação. Mas na segunda eu fiquei com uma ideia já de parecer um fim de ciclo, tá? E o presidente fala que é sabedor de momentos de encerrar ciclos, de terminar estas situações. E não me pareceu que ele estava falando sobre o Renato, tá? O presidente fala em dado momento, que quando ele é questionado sobre essa decisão de renovação ou não com o Renato, sobre não ter pressa para definir. E a pergunta do Zé Alberto, se eu não me engano, foi até da Rádio Gaúcha, era que se nesta segunda-feira o Grêmio já teria uma definição sobre a permanência do Renato ou não. E o presidente disse que não teria pressa para essa questão. Só que o Renato, na sua coletiva antes da do presidente, disse que amanhã o próprio presidente deverá dar já uma resposta, ou no máximo na terça-feira, porque na terça ele está embarcando para o Rio para começar as suas férias. Quer dizer, nesse desencontro, me parece que a situação acabou ficando definida. No momento, eu não me liguei, botando live no ar e tudo mais, e toda a situação técnica, mas depois assistindo as duas coletivas, não bate. Se o Renato disse que o presidente amanhã ou no máximo na terça já vai dar um parecer, já vai dar uma situação de decisão, e depois o presidente disse que vai decidir com calma, não me parece que o Renato permanece para 2025. É nesse desencontro que, ao que parece, pelo menos numa análise do que a gente viu das duas coletivas, o Renato não deve permanecer para a próxima temporada. O presidente ainda citou que não cospe no prato que comeu, que não trataria com outro treinador sem conversar com o Renato, será a melhor decisão para o clube, juntamente com o conselho de administração. E levem sempre em consideração que a grande maioria do conselho de administração entende que o fim do ciclo Renato, que chegou o fim, o ciclo Renato no Grêmio. Então é isso que a gente precisa colocar também, tá? A classificação para a Sul-Americana, uma avaliação do presidente, não era a intenção a competição. A forma como o Grêmio se classificou, ela foi muito ruim, dependendo do resultado do Juventude. O Juventude não poderia nem empatar com o Cruzeiro para o Grêmio poder ir para a competição continental. O Grêmio acabou ficando ali na parte de baixo, classificou na última colocação, né? Um simples empate do Juventude tiraria o Grêmio da competição, mas ele entende como uma condição razoável pelo que aconteceu durante o ano. É um misto de tristeza e felicidade na análise do presidente Alberto Guerra. Ele nomeou várias questões que tiraram pontos do Grêmio, que o Grêmio poderia estar numa melhor colocação, tanto a enchente como a arbitragem também, pênaltis não dados, lances duvidosos para os adversários, concordou com o Renato sobre a pressão que os jogadores muitas vezes tomavam decisões erradas por conta da pressão de tudo que o Grêmio vinha vivendo. Enfim, teve um ponto que o presidente iria falar que também o Grêmio acabou não sendo ajudado, mas ele começou assim, ó: o Grêmio não foi ajudado, e aí ele muda. Ele simplesmente muda. O Grêmio não tem jogado em Porto Alegre como deveria, como poderia. Então ele iria entrar numa seara de criticar o rival por não ter cedido o Beira-Rio, mas aí ele mudou o tom e disse, no caso, que se sente inclusive envergonhado com o que aconteceu nessa temporada do Grêmio. Bom, é a fala do presidente. Outra situação que me chamou muita atenção também, gurizada, foi quando o presidente foi questionado sobre os investimentos. E a pergunta do colega, do repórter que fez o questionamento ao presidente, era sobre a janela de transferências do início do ano, sobre os investimentos nesta janela de transferências. E o presidente ele fez questão de dizer que sabe da necessidade de reforçar, dos jogadores que estão saindo, estão se aposentando, que vão repor naturalmente estes buracos, entre aspas, que vai ficar no time, que será um ano muito diferente, de difícil investimento para todos, mas vejam bem, o ponto que o presidente diz: os investimentos virão ao longo do ano. Vamos lá, o Grêmio precisa de grandes investimentos agora, setor defensivo principalmente,
principalmente o olho na lateral esquerda, onde a não permanência do Reinaldo hoje é colocada como certa. Então o Grêmio precisa contratar para a lateral esquerda, e não só um, mas dois jogadores, um titular e um reserva. O Grêmio vai precisar contratar lateral direito, porque o Fábio se aposentou hoje, né? Então o Grêmio vai precisar contratar zagueiros também. Então todas essas questões precisam ser definidas agora, porque a temporada vai começar no dia 8 de janeiro. Essa é a data que os jogadores do Grêmio se reapresentarão no CT Luiz Carvalho. 8 de janeiro começa o 2025 para os jogadores, porque o 2025 do Grêmio, já pensando no modo direção, meus amigos, tá fervendo nos bastidores. Eu quero saber de vocês qual a impressão que vocês ficaram. Para mim, Renato não vai ficar. Tá? Não vai ficar. Essa foi a impressão que eu tive, como eu disse, assistindo com calma as duas coletivas e não com a análise da live que eu fiz com vocês por aqui. Assistam com calma, me digam o que vocês acham das duas coletivas, mas no encontro das duas, nas entrelinhas, me parece que o Renato estava tentando convencer a direção de uma possibilidade de permanência, mas o presidente Alberto Guerra já é sabedor da não continuidade do treinador. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, comenta aqui embaixo a situação do Grêmio, a gente vai acompanhar, e ao longo do dia desta segunda-feira eu vou te trazendo todos os detalhes aqui pra gente ficar bem informado sobre o tricolor. Valeu? Deixa o teu like aqui, não te esquece, hein? Grande abraço, até a próxima. Tchau.